Olá, aproveitando para refletir um pouco as leituras de domingo aqui no Retiro do Clero, partilhando com vocês aí da equipe de liturgia, uma pequena reflexão. Nesse domingo, dia 9, a igreja vai estar celebrando São João de Latrão. É a primeira igreja dedicada, é uma basílica que foi construída pelo imperador Constantino, já lá pelo século IV, e desde o século XII se celebra como a primeira igreja, não é, dedicada a essa festa. Então lembra a igreja de Roma, é a catedral do Papa, e lembra tanto para as igrejas de Roma, como também a gente reza com todas as igrejas no mundo inteiro, com todas as catedrais, com todas as dioceses no mundo inteiro. A primeira leitura desse dia 9, Ezequiel 47, diz assim: Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, tirada da profecia de Ezequiel 47, vi sair água do lado direito do templo, e todos os que esta água tocou foram salvos. Também o salmo desse domingo, então o salmo 45, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. A segunda leitura nós temos aqui nesse domingo, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, diz assim: Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce,
sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, muito importante essa ênfase de que é Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, que tornou-se a pedra angular, é Ele o centro do templo, não é? De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado: Jesus Cristo. É Jesus Cristo o alicerce da igreja. É Jesus Cristo o alicerce da nossa vida. Sois santuário de Deus. E se nós somos santuários de Deus, templos de Deus, Deus habita em nós, Ele está em nós, nós somos também esse santuário de Deus. Então é Jesus Cristo a base da nossa vida, a base do nosso santuário. Então é importante que a gente perceba essa realidade. Ele é o centro da nossa vida, ele é quem nos faz ficarmos de pé. É Ele então que nos sustenta, é Ele que sustenta a igreja. E o evangelho desse domingo, que a gente então está lembrando São João de Latrão, então é João 2, de 13 a 22. Diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é importante a gente perceber esse carinho que Jesus tem com o templo, com a construção, porque sabe que a construção é a casa de Deus, e por isso nós também olhamos a construção, que a gente diz com I minúsculo, com carinho também, porque a gente olha, cuida da igreja com I minúsculo, naturalmente a igreja com I maiúsculo, que é a igreja que todos nós fazemos parte, que é o corpo de Cristo, é muito mais importante do que a construção. Mas quando a gente vê também uma igreja, às vezes eu estou viajando para a minha região mesmo de Minas ou outros lugares, vejo aquelas capelinhas rurais abandonadas, largadas. Por quê? Porque o povo foi embora, não tem mais ninguém morando naquela região, então a construção de pedra também está ali, abandonada, largada, não tem mais ninguém participando. Ou quando numa própria cidade você vê a igreja sem pintura, feia,
você vê que a igreja, povo, também deve ser feia, largada, porque não está cuidando do próprio espaço onde aquela igreja viva se reúne. Então uma coisa está ligada com a outra. Jesus viu as pessoas utilizando do templo na sua época, que era a casa de Deus, para ganhar dinheiro só, não é? Fazendo de espaço quase que de banco, né? Cambistas, vendendo pomba, vendendo de tudo, e a preocupação não estava mais sendo as coisas de Deus. E nós corremos esse risco. Às vezes, ao invés de cuidar das coisas de Deus, usar o espaço sagrado para cuidar das coisas de Deus, às vezes a gente pode correr o risco de achar que religião é dinheiro, que religião é poder, que religião é para aparecer, e acabar esquecendo que é Jesus Cristo o centro da nossa vida, né? Ele é a base, ele é o alicerce, como vimos na segunda leitura de hoje, não é? Então Jesus fica ali nervoso, um dos poucos momentos que a gente vê na Bíblia, nos evangelhos, Jesus assim, quase que parece que perde a estribeira e briga e arranca o chicote, porque estão fazendo a casa do Pai uma casa de comércio. Então o templo é de Deus e nós precisamos então preservar, cuidar e perceber que o templo de Deus é também a nossa própria vida, o nosso próprio corpo. Cuidar do nosso próprio corpo, cuidar da igreja, ter essa consciência de que o Senhor está no meio de nós, age em nós, age na nossa vida, age na igreja, age no templo, né? Também é importante que a gente perceba isso. Somos convidados então nesse final de semana a cuidar das coisas de Deus. Não é à toa que a gente dá o dízimo, não é à toa que a gente gasta tempo com as coisas da igreja, não é à toa que a gente ajuda também nas partes de obras da igreja, né? Mas a grande obra é o amor ao próximo. Essa é a grande obra que o Senhor nos pede. Então que nós, nesse dia que estamos celebrando São João de Latrão, rezemos por toda a igreja no mundo todo, rezemos pela nossa diocese, rezemos pelo nosso clero, pelos nossos agentes pastorais e movimentos. Cuidemos da igreja, tenhamos consciência de que nós somos templos do Espírito Santo, mas também tenhamos consciência de que a igreja, esse espaço sagrado, é esse espaço sagrado onde Deus habita, né? Onde Deus está, Ele está no meio de nós. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, diz Jesus. E justamente a gente se reúne ali na igreja, né? A gente se encontra em torno do altar para celebrar a Eucaristia e Ele está no meio de nós. É o nosso encontro com Ele, o encontro dele conosco também nesse espaço. Possamos lembrar de tudo isso, possamos perceber a presença de Jesus no encontro comunitário em torno do altar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.